Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem, estejam se cuidando, usando máscara, o álcool em gel, mantendo o distanciamento social, que é tão importante nesse momento para a gente ficar bem, ficar com saúde e a nossa família também. Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 9 da disciplina de matemática. Antes, então, você pega seu caderno, lápis, borracha, para você ir anotando os nossos exemplos, anotar as suas dúvidas, anotar aquilo que você achar importante e depois você vai utilizar para realizar a nossa atividade no final da aula, ok? Hoje, então, nós vamos começar a estudar sobre os números romanos. Nós vamos ver do número 1 até o número 50, como que nós vamos escrever e como que ler os números romanos. Aqui, então, nós já temos uma imagem, mais ou menos, para a gente entender como que são os números romanos. Vamos ver os objetivos da nossa aula. Identificar os números romanos, converter números naturais em números romanos, ou seja, os números que nós usamos, normalmente, mudar eles para números romanos e compreender o sistema de formação dos números romanos, Ou seja, como que a gente forma um número utilizando os números romanos, porque ele tem algumas regrinhas que são diferentes de quando a gente escreve um número utilizando os números comuns, os algarismos que a gente conhece. Os números romanos tiveram origem na Roma Antiga. Os algarismos romanos são formados por 7 letras maiúsculas. Então, são com essas letras que nós vamos formar os números utilizando os números romanos. Elas sempre serão maiúsculas. Não é só a primeira que vai ser maiúscula lá, igual em português. Todas as letras, quando a gente estiver realizando a numeração em números romanos, elas vão ser em letra maiúscula, ok? Então, aí nós vamos ter a letra I, V, X, L, C, D e a letra M. Cada uma delas representa um número, ok? Como a gente pode ver, como que eu vou representar todos os números que existem com 7 letras, Nós temos 10 algarismos, não temos? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são com esses números, com esses algarismos que nós escrevemos todos os números que existem. Nos algarismos romanos, então, nós vamos utilizar 7 letras, mas está faltando, Não tem 10 igual nos números naturais que a gente conhece. Por isso que nós temos, então, algumas regrinhas que nós vamos ver na nossa aula de como que a gente forma os números, então, utilizando os números romanos, ok? Então, o valor, cada letra, ela possui um valor. Então, a letra I vale 1, a letra V vale 5, a letra X vale 10, a letra L vale 50, a letra C vale 100, a letra D 500 e a letra M vale 1000. Continua difícil, Como que tem 1, vai para o 5, vai para o 10, vai para o 50, e os números, E o 3, e o 12, aonde que tá, Como que eu vou representar esses outros números? Já vamos ver, por enquanto vamos conhecendo as letras, então, que nós utilizamos nos números romanos. Onde que nós vamos encontrar números romanos? Nós podemos encontrar os números romanos em relógios, capítulos de livros, o nome dos papas, imperadores e assim por diante. Nós temos alguns lugares que nós sempre vamos encontrar em números romanos, por exemplo, quando nós falamos em séculos, Lá em história, por exemplo, século XIX, século XX, sempre então os séculos também vão ser representados com números romanos. Então, os números romanos a gente não vai usar só na matemática, nós vamos usar nas outras disciplinas também, porque eles sempre estão aparecendo, nos livros, quando a gente vai marcar algum capítulo, ele pode vir em números romanos, Ali também nós temos os nomes dos papas, sempre vão ter em números romanos ali, Paulo VI,
os imperadores também. Então, são números que apesar, né, de que assim no começo a gente achar um pouco estranho, meio difícil, mas depois que a gente aprende, se torna fácil e aí a gente consegue perceber ele presente em várias situações do nosso cotidiano. Com números romanos, podemos representar qualquer quantidade, mas para isso existem algumas regras. Antes da gente começar a ver as regras e como que a gente forma os números romanos, vamos lembrar lá no começo que nessa aula nós vamos ver do número 1, certo? Até o número 50. Não é porque nós vamos ver do 1 ao 50 nessa aula que só dá para fazer até o 50. Não, nós podemos representar qualquer quantidade. Mas, como a gente está aprendendo, nós vamos ir devagarzinho, certo? Então, hoje, nessa aula, vai ser do número 1 ao número 50. Conforme nós formos treinando, as aulas forem passando, a gente vai aumentando, então, essa quantidade, né? Vai do 51 ao 100 e assim por diante até a gente conseguir formar todos os números. Então, já que a gente só vai ver até o 50 nessa aula, nós também não vamos utilizar ainda todas aquelas letras, né? A letra que representa o 100, que representa o 500, que representa o 1000, a gente ainda não vai utilizar. Mas é bom vocês já irem conhecendo, verem os valores delas para vocês não se esquecerem delas nas próximas aulas, ok? Então, nós temos algumas regrinhas para formar os números romanos. As letras I, que vale 1, X, que vale 10, C e M podem ser repetidas até 3 vezes. Então, se eu vou fazer o número 3, por exemplo, eu vou utilizar a letra I, que vale 1, 3 vezes. E aqui, então, nós temos o número 3. Se eu quero representar o número 30, que X vale 10, então eu vou usar o X 3 vezes. 10, 20, 30. Então, aqui eu formei o número 30, ok? E assim por diante. Então, essas 4 letras, desculpa, com M, com M a gente ainda não vai usar, a gente pode, e o C também não, né? Porque vale 100, mas é bom a gente já ir aprendendo. Elas podem ser repetidas até 3 vezes. As letras I, X e C podem ser colocadas na frente ou atrás de outras letras. Mas por que eu vou pôr na frente, eu vou pôr atrás? Por exemplo, se a letra I, né, que vale 1, certo? E a letra V vale 5, certo? Vamos colocar aqui, V, que vale 5. Se eu posso repetir 3 vezes o I, eu formo o número 3. E o V já vale 5, então como que eu vou formar o número 4? Como que eu vou representar? Então, para eu representar o número 4, eu coloco o I na frente do V. Porque quando a letra menor está na frente, ela diminui. Então, fica 1 menos 5, que é 4. Nós já vamos ver mais um pouquinho no próximo slide. Vamos ver aqui, ó. Regras, ainda então vão continuando sobre as regras. Quando letras que têm valor maior são colocadas na frente de letras que têm valor menor, devemos somar, ok? E quando letras que têm valor maior são colocadas atrás das letras com valor menor, devemos diminuir o valor delas. Vamos ver aqui que fica mais fácil para a gente entender. Então, por exemplo, nós vamos fazer o número 7, ok? Para fazer o número 7, nós vamos utilizar o V, que vale 5. Quanto eu preciso somar no 5 para ter 7? Então, 5, 6, 7. Eu preciso de mais 2, que eu vou representar pela letra I. Então, esses 2 I's aqui valem 2. Então, 5 mais 2 é igual a 7. Formamos o número 7. O 5 vale mais que 2, não é? Então, está do maior para o menor. Então, nós vamos somar. Nós vamos somar. Então, quando eu quero acrescentar,
né? Eu vou somar e vou então fazer do maior, da letra que vale mais, para a letra que vale menos. Agora, se eu, por exemplo, preciso fazer o número 8, ok? Número 8 não, número 9. Se eu preciso fazer o número 9, eu vou usar o x, que vale 10, ok? Para eu formar o 9, eu preciso tirar o 1 de 10, não é verdade? Então, se eu vou diminuir, eu vou tirar 1 de 10, eu coloco o número 1 na frente. Quando então eu tenho a letra que vale menos na frente da letra que vale mais, aí eu vou fazer uma subtração, a gente vai diminuir. Então, quando nós vamos somar, nós precisamos acrescentar um valor no outro, uma letra na outra, a gente põe do maior para o menor e soma os valores de cada letra, ok? Agora, se eu preciso tirar, né, que aqui eu precisei tirar 1 de 10, porque nós queríamos formar o número 9, ok? Então, eu coloco o número menor da letra, que representa o número menor, na frente da que representa o número maior. Aqui, então, nós temos alguns exemplos para a gente entender um pouco melhor como que a gente forma, então, os números romanos. Ali, então, nós temos o número 9, que é o exemplo que a gente acabou de ver. Então, eu preciso fazer o 1, o i e o x, porque eu tiro 1 de 10 para eu conseguir chegar no número 9. Lá o número 20, eu vou representar 2 vezes pelo x. X. Por quê? 10 mais 10 vai ser 20. Então, nós já sabemos que também quando as letras são iguais, a gente vai somar, beleza? Aqui, por exemplo, nós temos o número 15. Nós colocamos o x, que vale 10, e o 5, que vale 5, e o v, desculpa, que vale 5. Então, 10 com 5 é 15. Então, aqui nós formamos o número 15 utilizando os números romanos. Lá, então, nós temos o número 13. Nós colocamos o 10, que é o x, certo? E vamos, então, acrescentar mais 3. Como a gente pode repetir a mesma letra até 3 vezes, então, nós repetimos o i 3 vezes, né? Que então fica o x, que vale 10, mais os 3 i's, que valem 3, porque cada um vale 1, daí fica 10 mais 3, que então nós temos o número 13. Vamos ver mais alguns aqui. O número 29 ali, por exemplo, prestem bastante atenção agora nesses exemplos que nós temos aqui. Lá no número 29, se a gente usar, né, lá da posição decimal, ajuda bastante quando a gente faz unidade e dezena, ok? Então, nós temos 2 dezenas. Como que nós vamos representar essas 2 dezenas? Usando 2 vezes o símbolo que representa 10. Qual que é? O x. Então, x. Tenho 10 e 10, ok? Agora, nós precisamos representar a unidade que é 9. Se eu colocar o v, que vale 5, e colocar de 1 em 1, aqui eu vou ter 4 e eu não posso. Eu só posso repetir até 3 vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 1 de 10, porque aí eu vou ter 9. Então, eu coloco o i na frente de outro x que vai valer 10. Então, esses dois juntos aqui, 10 com 10 vai valer 20. Aqui, como eu tenho a letra que representa um número menor na frente da que representa um número maior, então nós vamos ter o menos 10, que será 9. E aí nós temos o 20
e o 9 que vai formar, então, o número 29 que nós queríamos, ok? Então, não é só lá no começo que nós vamos poder fazer essa parte que diminui, certo? A gente sempre vai fazendo por partes. Primeiro a parte da dezena, ok? Depois a parte das unidades. Se for um número que tem unidade, dezena e centena, nós vamos fazer a mesma forma. Nós vamos fazer primeiro o que representa a centena, depois a dezena e depois a unidade. Ah, prof, mas tem 4 ordens, ok? Tem milhar, centena, dezena e unidade. A mesma coisa, nós vamos começar pelo milhar, depois para centena, dezena e unidade, ok? Nessa aula, nós vamos então trabalhar apenas com as dezenas e as unidades. Então, quando a gente for formar o número, né, mudar ele para algarismo romano, nós vamos começar pelas dezenas, beleza? Agora, nós temos aqui o número 6 para a gente representar. Nós temos, então, a letra V, que vale 5, certo? E acrescentamos a letra I, que vale 1. E aí, a gente tem 5 mais 1, que vale 6. Nesses casos, né, que é só a gente acrescentar, fica bem mais fácil. É mais difícil, às vezes, para a gente entender nesses casos em que a letra que vale menos vem na frente da letra que vale mais. E a gente tem que prestar bastante atenção e lembrar sempre das regrinhas. Quantas vezes eu posso repetir a letra? 3 vezes. Então, eu não poderia fazer aqui, por exemplo, x, colocar o V, que vale 5, e colocar mais 4 letra I, porque daí eu já vou estar fazendo errado, ok? E ali, então, nós temos o número 42. Vamos fazer aqui também para a gente entender. A gente divide unidade e dezena e faz, então, primeiro as dezenas. Eu tenho 4 dezenas, eu tenho que representar, então, o número 40. Como eu não posso repetir o x, que vale 10, 4 vezes, eu vou para o próximo valor, que é o 50, que é representado pela letra L. Mas, se L vale 50 e eu preciso representar o número 40, eu tenho que tirar uma quantia dele. Então, eu preciso tirar 10 para chegar no 40. Então, eu coloco na frente do 50 o x, que vale 10, beleza? E aí, nós temos 2 unidades. Então, eu preciso representar com 2 letras I, que aí nós vamos ter aqui o 2. Então, aqui diminui 10 com 5, que fica o 40. E aqui eu somo o 2, que nós vamos então formar o número 42. Mas, prof, eu preciso fazer essas contas, eu preciso fazer a unidade, a dezena? Não precisa. Quando vocês forem fazer atividade depois, ou em outras atividades sobre números romanos, na escola ou aqui nas nossas aulas, não precisa você colocar lá nas respostas esses números que a prof está marcando aqui ou que nós temos aqui. O importante é você colocar, né, a representação aqui que nós temos em números romanos. É isso que importa. A prof está fazendo essas marcações dos números para a gente entender bem certinho como que nós vamos formar cada número que nós temos, ok? Para vocês não se confundirem. Então, vamos lembrar aqui, então, as letras que nós vamos utilizar nessa aula, porque nós vamos fazer do número 1 ao 50. Então, nós vamos utilizar o I, que vale 1. O V, que vale 5. O X, que vale 10. E o L, que vale 50. Beleza? Então, nós vamos utilizar, por enquanto, esses aqui. Nós vimos lá que nós temos o C, que vale 100. Temos o M, que vale 1000 também. Temos o D, que vale 500. Mas, por enquanto, nós vamos utilizar esses aqui. Beleza? Então, esses aqui que é o importante vocês
gravarem para essa aula. Então, por exemplo, nós vamos formar o número 8. Temos que formar o número 8. Então, a gente precisa observar qual é o aqui que eu tenho mais próximo do número 8. Eu tenho 5, eu tenho 10, certo? Mas eu vou pegar o 5, porque a gente tem que sempre pensar no menor, porque a gente pode somar depois. 5 para chegar no 8, 6, 7, 8. Faltam 3. Então, eu vou poder repetir a letra I 3 vezes, ok? Então, para eu fazer o número 8, eu vou colocar o V, que vale 5, e mais 3 letras Is, que eu vou, então, formar o 8. 5, 6, 7, 8. Mas agora eu tenho que fazer o número 9. Então, é só repetir e colocar mais uma letra I? Não, por quê? Porque aí a gente vai estar somando o I 4 vezes e nós vimos nas regrinhas que isso não pode, ok? Então, o que eu vou fazer? Depois do 5, se eu não posso colocar 4 letras Is, eu vou para o próximo, que é o 10. E no 10 eu posso, então, tirar uma quantidade para eu ficar com 9. Quanto que eu tiro do número 10 para ficar com 9? Então, se eu tenho 10 e eu vou ficar com 9, eu preciso tirar uma unidade. Então, eu coloco o I na frente e coloco o X depois, porque eu vou diminuir 1 de 10 para então formar o número 9. Ok, pessoal? Vamos ver mais um exemplo aqui. Para eu formar o número 15, por exemplo, eu posso repetir o V 3 vezes? Não, eu vou colocar o X, que vale 10, e aí eu vou colocar o V, que vale 5. Porque a gente sempre tem que pensar na maneira que nós vamos escrever, que vai ficar menor, né? Ela vai ficar mais curta, mais fácil de entender. Por exemplo, eu poderia fazer o número 40 colocando 10, 20, 30 e mais 2, 5, que daria o número 40, certo? 10, 20, 30, 35, 40. Mas, se eu fizer dessa forma aqui, é muito mais fácil, muito menor, muito mais fácil de entender e de escrever, certo? Então, por isso que sempre a gente tem que procurar representar o número da menor maneira possível, utilizando menos letras possíveis. Claro, né? Por exemplo, aqui o 29, 42, né? Ficaram com 4 letras. Tem situações que vai ficar comprido, que não tem o que fazer. Mas se a gente tem mais de uma opção, nós sempre vamos pela opção em que a representação ficar menor. Ok, pessoal? Então, vamos relembrar aqui na nossa aula que nós vimos então sobre os números romanos. Os números romanos é uma maneira de representar os números que a gente conhece utilizando letras. Essas letras sempre vão ser escritas em maiúsculo, ok? Indiferente se ela vai estar no começo, no meio e no final, ela sempre vai estar em maiúsculo. Nessa aula, nós vamos trabalhar do número 1 ao número 50, por isso que nós temos até o L aqui. Nós vimos também nos slides que nós temos um número que representa o 100, o 500 e o 1000 também. A gente ainda vai deixar eles guardadinho por um tempo até a gente entender bem até os 50, beleza? Então, nós temos 3 principais regrinhas. A primeira dela, que nós podemos repetir as letras até 3 vezes, mais que 3 vezes, aí a gente já vai colocar o número menor na frente, a gente vai precisar diminuir em vez de somar. Se a gente coloca a letra que vale, a gente faz a letra que vale mais para a letra que vale menos, a gente só vai somar o valor de cada uma. Agora, se tem uma letra que vale menos na frente, né, ela veio antes de uma letra com valor maior, a gente vai precisar, então, diminuir o valor dela para a gente chegar, então, no número que a gente precisa.
Uma dica, então, é a gente separar, por exemplo, o número 50, né? A gente separar dezenas e unidades para então a gente ir compondo os números romanos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, voltem os nossos slides, leiam as regrinhas novamente com bastante atenção, vejam os nossos exemplos, assistam a nossa aula, pesquisem também sobre o assunto, busquem no livro didático de vocês, que vocês também vão encontrar um material sobre os números romanos, ok? Depois, lá na nossa plataforma, vocês realizam com muita atenção, muito capricho, a atividade que tem lá, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula. Continuem se cuidando e até mais!